Então a devia tá boa, porque se eu dar um puxar de orelha. Irmãos, confesso que eu estou, como você disse em espanhol, tembrando. Nós estamos falando o tema que o nosso pastor colocou para esse tempo, para esse ano. Pode colocar o tema aí, por favor. E é sobre esse tema que nós vamos estar falando. Valores do reino. Confesso aos irmãos que quando Deus começou a ministrar no meu coração a palavra, eu tremi, estou tremendo até agora, porque tem palavra que desce amarga, irmãos. E eu confesso que eu tremo, porque a gente depende do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus, ainda mais. Estou até com a boca seca, dependendo da profundidade com que Deus quer falar conosco e quer nos ensinar, porque nós precisamos ter entendimento da obra da cruz, da obra de Cristo. Por que Cristo teve que vir a esse mundo? Fazer o quê? Nos salvar. Mas salvar de quê? Qual é o fundamento? Por quê? Nós precisamos entender mais profundamente a obra da cruz. Porque, como diz em Hebreus capítulo 12, foi uma grandiosa salvação. Jesus veio restaurar os valores que se haviam perdido. Mas esses valores, primeiramente, não se perderam na terra. Esses valores se perderam no céu. Deus, quando faz os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, Ele faz justamente com esses valores. Valores do amor, porque Deus é amor, obediência e santidade. Um céu cheio de amor, de obediência e santidade. Porque Deus é amor, Deus é justiça e Deus é santo. Nada começou na terra, irmãos. Começou nos céus. Imagina um Deus tremendo, cheio de amor, estabelece princípios de obediência para a sua criação, tronos, principados, potestades, querubins, serafins, anjos, arcanjos, e vê tudo em harmonia, um reino celestial de paz, amor aí, amor, harmonia. Porque onde está o amor de Deus, a paz e a harmonia. E nos céus havia essa paz e harmonia. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas não diz o espaço de tempo em que um foi criado e o outro foi criado. Mas primeiro está dizendo os céus. E depois a terra. E ao criar os céus, ele estabeleceu leis, princípios, valores de obediência aos querubins, aos serafins, aos principados, às potestades. E ainda não havia criado o homem, porque primeiro ele criou os céus. Imagina que coisa linda, irmão, um céu cheio de paz. Não é assim que nós imaginamos o paraíso? Quem não quer paz? Então nós precisamos entender da onde se originou
foi na terra. Foi no céu. O Senhor, primeiro, estabeleceu seu amor, porque Ele é amor. A Bíblia diz que todos os anjos de Deus o adorem. Ele fez toda a sua criação celestial para ser exaltado, para ser adorado. Nós vemos em Isaías capítulo 6, os serafins cantando de dia e de noite: Santo, 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 Santo. Imagina que céu tremendo. O homem ainda não havia sido criado. Imagina a glória de Deus. Os anjos, cantando, adorando, adoração plena, sem nenhum impedimento, sem nenhuma rebelião, irmãos. E Deus alegre, contente. Imagina, para imaginar os céus sem ainda a criação do homem. No princípio criou Deus hoje. Vamos imaginar os céus cheio de amor, cheio de paz, cheio de harmonia. Coisa tremenda. Coração de Deus, um coração de amor, harmonia, paz. Esse é o Deus que eu creio, que eu conheço. Deus de amor, irmãos. Um Deus que deu o seu único filho, justamente por causa do que aconteceu lá no céu. Porque o que acontecia nos céus, o que acontecia no céu refletia onde? Na terra. Esses princípios foram estabelecidos nos céus antes da fundação do mundo. Amor, justiça, paz, harmonia, antes da fundação do mundo. Princípios estabelecidos por Deus para toda a criação celestial. Hoje à tarde eu estava meditando nisso e falei: Senhor, que coisa tremenda. Toda a criação dentro desse princípio. E esses princípios de obediência tinham que ser observados pelos tronos, pelos principados, pelas potestades, pelos arcanjos, querubins, serafins e os anjos. Tudo isso gerando uma grande harmonia, um céu de festa, um céu de alegria. Tremendo. E de dia e de noite, santo, santo, santo. Aquela alegria em adorar a Deus, aquela alegria dos anjos, dos querubins, dos serafins. Deus estabelece seus princípios para que tudo tivesse em perfeita harmonia para com Ele. Diga: harmonia com Deus. Harmonia com Deus. Nos céus havia harmonia com Deus. Uma paz que excede todo o entendimento humano. E que na verdade nem eu nem você ainda não sentimos o que é essa paz que excede todo o entendimento. Porque ela é profunda. Ela não tinha contrário, porque ainda não havia pecado. Então não havia nada que fosse contrário a toda a beleza, a todo o amor que havia no céu. Qualquer quebra desse princípio traria o caos. Ia trazer desarmonia. Quando se quebra um princípio, se traz caos, traz desarmonia. É uma cadeia.
E o pecado, ele vai gerando isso, rebelião, desarmonia. Rompendo com as leis estabelecidas, quem o fizesse sofreria as consequências da sua própria atitude de rebelião ao Deus que tudo fez em amor, justiça e santidade. Abre a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Pode colocar aí, meu filho, na... Isso. E ele, o Criador, Colossenses 1,15, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Yeshua, Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus. E em primeiro lugar estamos falando das coisas dos céus. E as que estão na terra, vamos chegar lá depois. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos ou celestiais. Tronos celestiais. Diga comigo, tronos celestiais. Tronos celestiais. Domínios, principados, potestades. E aí nós vamos, arcanjo, querubim, serafim. Tudo foi criado por meio dele para... Tudo foi criado por meio dele para ser dele, para obedecer, para ter harmonia com, para se submeter a. Quem já pegou aí? Porque é profundo, irmão. Profundo. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas nele subsistem. Significa, toda a criação, aquela criação celestial, subsiste e é sustentada nele. Sem ele, cai. Perdeu a harmonia com ele, caiu. Perdeu a obediência a ele, caiu. Se rebelou contra ele, saiu dos princípios e valores estabelecidos por ele, caiu. Porque subsiste nele. Sem ele nada pode sobreviver. Sem ele nada pode continuar ficando de pé. Sim. Princípio da rebelião. Deus fez tudo em amor. Liberdade, livre-arbítrio. Que quem ama não é ditador. Deus não é um Deus ditador. Deus é um Deus de amor. Deu liberdade, livre-arbítrio aos anjos, aos querubins, aos serafins. Aleluia. Por isso havia alegria. Quem ama não exige. Quem ama não impõe. Porque quem ama faz com que o que está à sua volta seja atraído pelo seu amor. E assim fomos nós, atraídos pelo amor de Jesus. Aleluia. O amor de Deus exerce atração. Jesus mesmo disse, como Moisés levantou a serpente do deserto, quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei todos a mim.
você chegou em Jesus, Jesus te curou da mordida do diabo. Aleluia. Deus fez tudo em amor. A palavra de Deus nos mostra que esses princípios e valores foram quebrados nos céus, trazendo assim um tempo de rebelião angelical. Imagine, toda aquela beleza, toda aquela paz, Ezequiel capítulo 28. Quebra de princípios, quebra de valores. Versículo 15, versículo 12. Deus traz uma revelação no capítulo 28, fazendo uma metáfora do rei de Tiro, por causa da rebelião do rei de Tiro. E Deus, figurativamente, está mostrando que na terra a rebelião do rei de Tiro se assemelha àquele que se rebelou no céu para tirar a paz, para tirar a harmonia, para tirar a unidade. Havia unidade angelical. Filho do homem, levanta palavra sobre o rei de Tiro e disse: assim diz o Senhor Jeová, tu eras o selo da perfeição. Cheio de sabedoria e cheio de formosura. No Éden, no jardim de Deus. Então não está falando nada na terra, não está falando de Adão. Estiveste de toda pedra preciosa, era a tua vestidura, cornelina, topázio, jaspe, crisólito, berilo, ônix, safiro, carbuco, esmeralda, ouro. Os primores dos teus tamboris e flautas estiveram preparados para ti no dia da tua criação. Tu, grande querubim, guardião, protetor. Então está falando de um ser celestial. Querubim, protetor. Com grande autoridade na presença do Senhor. Escolhido por Deus. Como comandante de forças celestiais. Lindo, bonito. Alguns dizem que quando se fala querubim com tamboris, com flautas, é porque saía dele som de música, de louvor. Era um anjo adorador, cantante. E aquilo agradava a Deus. Porque o louvor e a adoração agrada a Deus. Aleluia. Porque como ele disse, tudo foi feito por meio dele e para ele. Então Deus fez ele dessa maneira para seu agrado. Não queira ser outro, seja você mesmo, porque do jeito que Deus te fez, se você anda na presença do Senhor, Ele se agrada de você. Não seja como Ele. Deus se agradava dele. Mas no coração dele começou
a nascer iniquidade. No versículo 15 diz: perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia que tu foste criado, até que se achou em ti maldade. Até que você deixou a maldade entrar no teu coração, porque começou a desejar aquilo que não era teu, aquilo que não foi te dado. Você não se contentou com aquilo que eu te dei, você não se contentou como eu te fiz. Você começou a ter ciúme. Começou a desejar mais. E por quê? Por causa da multidão das tuas contratações, foste cheio de iniquidade. Arrebanhou os anjos com as suas mentiras. Começou a inventar mentira contra Deus. Quem sabe, dizendo que Deus era um ditador. Porque quando a maldade começa no coração e as pessoas começam a querer dividir, é assim, elas começam a inventar mentira. Mentira sobre o pastor, mentira sobre o líder. Começa o ciúme, a inveja, aí vem as mentiras. Para quê? Para tomar o lugar, para derrubar, para tomar lugar. Toda divisão vem do diabo. Ele é o criador da divisão. Ele é o criador da rebelião. Ele é um instrumento que tira a paz, que tira a harmonia, que no lugar do amor coloca ódio, no lugar da paz coloca guerra, no lugar da obediência coloca a rebelião. É ele o instrumento, porque nasceu nele e se espalhou pelo meio dos anjos. 30% dos anjos foram atrás da mentira dele. E aí se acabou a paz, porque os valores do reino celestial que Deus criou em paz, em harmonia, em amor, foram o quê? Foram o quê? Foram quebrados. Valores celestiais foram quebrados. Princípios estabelecidos por Deus para no meio daquela criação angelical reger a paz e o amor eterno foram quebrados. E toda vez que se quebra princípios, se quebra valores, tem consequências. Consequências. Diz a palavra do Senhor, versículo 17: se enalteceu o teu coração, você andava no monte, por causa, versículo 16, aliás, por causa da multidão das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Rebelião, ciúme, deixar de cumprir os princípios estabelecidos por Deus, princípios que nos é dado hoje, que foram dados a eles antes da fundação do mundo, também são nos dados hoje. Ei, acorda, crente. Peru rachado. Hoje, os mesmos princípios para manter a paz, para manter a harmonia, princípio do amor, da obediência, da justiça e da santidade. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E eles quebraram, caíram do altar da santidade, caíram do altar da obediência, caíram do altar do amor. Anjos, arcanjos, grande em poder, irmãos, grandiosos em majestades. Olha para nós.
foi tirada a paz, foi tirado o amor. Rebelião. Por causa disso, te lancei fora do monte de Deus. Saiu do princípio, quebrou o princípio. Se tu não te arrepende, volta para o princípio, está fora. Toda quebra de princípio, irmãos, princípio do amor e da paz, da justiça, entristece o Espírito do Senhor. Porque é Ele quem rege no meio da criação tudo isso. É o Espírito no meio da criação quem rege o amor, a paz, a harmonia, a obediência, a justiça. É o Espírito do Senhor. Quebrou o princípio, entristeceu o Espírito. Quebrou o princípio, pode apagar o Espírito. Porque o Espírito se apagou desse querubim. E olha o que vai dizer aqui. Te lancei nas pedras de fogo, querubim. Se enalteceu o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Eu te lancei por terra diante dos reis e te colocarei para que olhe a ti. Com a multidão das tuas maldades e com a iniquidade das tuas contratações, profanaste o teu santuário. Eu, pois, saquei fogo do meio de ti, o qual te consumiu e te coloquei como cinza. Perdeu toda a glória que tinha, perdeu toda a beleza que tinha, perdeu toda a formosura que tinha. Agora, de querubim protetor, era um anjo na escuridão. O que quebrou? O princípio. No lugar de paz, os céus, ele trouxe desarmor. No lugar do amor, trouxe ódio. Mentiras! Olha o que Jesus, no capítulo 8 de João, fala sobre ele. Capítulo 8 de João. Os fariseus, versículo 19, versículo 39. Os fariseus que tinham o espírito de Satanás, que não queriam se submeter ao Messias, que eles sabiam que ia ser enviado por Deus para Israel, mas não queriam submeter. Sabiam que ele era o Messias, mas não queriam se submeter. E o Senhor diz para eles, eles dizem, versículo 39, nosso pai Abraão, Jesus lhe disse, se fosseis filhos de Abraão, as obras de Abraão farias. Porém agora procurais matar-me, a mim, homem que tem falado a verdade, do qual tem ouvido de Deus. Não fez isso Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então eles disseram, nós não somos nascidos de fornicação, um pai temos que é Deus. Jesus então lhes disse, olha que coisa forte, se vosso pai fosse Deus, certamente vocês me amariam. Eu quero parar aqui. Se vosso pai fosse Deus, vocês me amariam. Olha lá para fora. Porque só é filho de Deus quem ama ao Filho, o Senhor Jesus. Porque quem não é filho de Deus é filho de quem? É filho de quem? E ele vai dizer, porque eu de Deus tenho saído e tenho vindo, não vim de mim mesmo,
Mas ele que me enviou, por que não entendem a minha linguagem? Por que não podeis escutar a minha palavra? Vós sois de vosso pai o diabo, e os desejos de vosso pai quereis fazer. Ele tem sido homicida desde aonde foi? Lá nos céus. E quando ele fala, não há verdade nele, porque fala do que ele é próprio. Mentira, engano. É interessante que se você chega aí fora e pergunta às pessoas se elas querem aceitar a Cristo para ser filho de Deus, elas dizem assim: não, já sou filho de Deus. Mas como pode ser filho de Deus fazendo a obra do diabo? Como pode ser filho de Deus sem amar Jesus? Porque Jesus está dizendo: se Deus fosse vosso pai, vocês me amariam. Mas como vocês não me amam, vocês não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Por que filhos do diabo? Porque praticam as mesmas obras do diabo. Pessoas ciumentas, pessoas invejosas, pessoas rebeldes que não se submetem a nada, filhos rebeldes que não se submetem a pai e mãe. Morre cedo, Deus ceifa, porque é um princípio, um mandamento, um tremendo princípio: honra teu pai e tua mãe, para que vivas muito tempo sobre a terra, porque senão é filho do diabo. E quem não honra pai e mãe não honra Deus que o criou. Então é um rebelde. Tudo começou no céu. Consequências terríveis. Vós sois do vosso pai o diabo, e os desejos do vosso pai quereis fazer. Ele tem sido homicida desde o princípio, e não há permanecido na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, de si mesmo fala, porque é mentiroso e pai da mentira. Por que ele é mentiroso e pai da mentira? Porque ele criou desarmonia com as suas mentiras, com seus enganos. Com o querer ser mais ou acima de Deus. Isaías capítulo 14, vamos ver o que ele diz lá. Versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, estrela da manhã. A palavra Lúcifer quer dizer o quê? Anjo de... Agora virou cinza. Por quê? Porque era sua rebelião, porque quebrou princípios estabelecidos de justiça. O que Jesus veio fazer? Restabelecer a justiça. Restabelecer os princípios que foram quebrados. Trazer de volta a paz e a harmonia. Trazer de volta a reconciliação com o Pai. Veja só o que Jesus veio fazer. Jesus veio salvar a gente. Jesus veio restabelecer os céus e a terra. Porque tudo caiu em desarmonia. Com as mentiras do diabo. Com os enganos do diabo. Como caíste do céu, ó
Lúcifer, cortado, lançado foste por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, mais alto junto às estrelas de Deus, levantarei meu trono. Olha a parcimônia, conhece essa palavra? De alguém que lhe foi dado tudo e ainda queria mais. Tomar o lugar de quem? Irmão, se contente naquilo que Deus te deu. Porque é naquilo que Deus te deu que você é abençoado. Se conforme com o ministério que Deus tem te colocado. Não queira mais. Só se Deus tiver mais para você, Ele vai revelar para você. Mas não vai você levar você a uma rebelião. Não vai levar você a uma divisão. Está cheio de igreja aí que você ainda não sente nada. Aí tu vai saber da história. Tem gente ainda atrás de rebeldes que dividiram ministérios, que levaram metade, abriram porta, fundaram, botaram até nome lá, pastor presidente. Vai ser presidente do inferno. Porque quem faz rebelião não tem o Espírito Santo. Abre lá o livro de Judas, antes de Apocalipse. Jesus veio restaurar os princípios e os valores de Deus estabelecidos nos céus antes da fundação do mundo. Se tem algum rebelde aqui nessa noite, está longe de Cristo, se arrependa. Você não pode continuar sendo filho do diabo. Se você está longe de Cristo, escuta isso, eu dizendo nessa noite, para o bem da tua alma. Talvez você entrou aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Talvez não, eu tenho certeza. Quando a minha perna treme, quando Deus me dá uma palavra, me levou lá para dentro para me orar, porque eu sei que tem gente que está precisando ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui nessa noite para te salvar. Livro de Judas. É um livro só, versículo 6. Versículo 5. Irmãos, quero lhes recordar que uma vez, ou haveis sabido que o Senhor, havendo salvado o povo, tirando do Egito, depois fez o quê? Destruiu aqueles que não. Para que Deus tirou o povo do Egito? O povo entender que era o mesmo Deus que colocou o povo lá no Egito e agora veio para tirar o povo do Egito, trazer o povo de volta para Ele, porque foi feito por Ele e para obedecer a dele e ser dele. Então, se você é dele, se você foi feito por Ele, se você é feitura dele, você tem que obedecer a Ele e viver uma vida alinhada com Ele. Porque Ele disse que foi feito por Ele para... Foi feito por Ele para... Foi feito por Ele para... Ele. A quem você pertence? A Ele. Então sirva a Ele, obedeça a Ele, ser fiel até a morte. Obedeça a Ele. Não caia dos princípios estabelecidos por Ele através dessa palavra, porque é dentro dos princípios e valores estabelecidos por Ele é que a tua vida vai ser cheia de paz, de amor, graça e prosperidade. Amém. Havendo salvado um povo, tirando do Egito, depois destruiu aqueles que não creram. E aos anjos que não guardaram a sua dignidade, mas que abandonaram a sua própria morada, quebraram princípios e se foram de Deus. Anjos. Anjos. Que quebraram princípios. E diz a Bíblia o quê? Que eles os têm guardado
debaixo de prisões eternas, para o juízo daquele grande. Em Gênesis capítulo 6, nós vemos que a terra estava um caos, porque os anjos desceram, se acumularam com as mulheres, geraram gigantes e piorou o caos na terra. Aberrações nasceram, híbridos, deixaram os céus, escuta isso, tomaram forma de ser humano e dormiram com as mulheres e geraram aberrações, gigantes, e a maldade se espalhou cada dia mais sobre a terra, porque quando aqueles filhos dos anjos, aqueles gigantes, não tinha mais o que comer, começaram a comer os homens, e as almas dos homens começou a clamar desde a terra. A atitude de um, escuta isso, desarmonizou toda uma história. A atitude de um, cuidado, irmão, a sua atitude pode desarmonizar todo um trabalho feito. Permaneça no princípio que te foi dado. Permaneça na obediência. Hoje nós estamos vendo aí gente de tudo quanto é tipo, igreja de tudo quanto é tipo, fora dos princípios, fora da obediência. Pastores morrendo antes do tempo, evangelistas morrendo antes do tempo. Por quê? Porque estão deixando os princípios elementares dos oráculos de Deus e estão andando segundo a sua própria vontade. E se Deus não poupou os anjos, se não poupou a Satanás, que era Lúcifer, de anjo de luz, o tornou em pó e cinza, quanto mais nós. Princípios e valores. Não é só vir à igreja, cantar, bater palma. Obediência. Eu tenho que entender que Ele me fez para Ele. Esse dia eu coloquei, talvez alguns não me entenderam, que eu disse assim: eu não amo o meu ministério. Eu coloquei no Facebook, quem viu? Eu não amo o meu ministério. Eu amo meus irmãos. Sabe por quê? O ministério passa, mas vocês vão permanecer comigo para sempre. Não valorize mais o teu ministério do que teu irmão, do que teu próximo. Ministério é algo passageiro, é uma ferramenta, um chamado que Deus te deu para servi-lo enquanto na terra. Não pise nas pessoas por causa do teu chamado. Seja humilde. Porque um dia o chamado passa. Nós somos feitura uns dos outros. Devemos amar-nos uns aos outros. Quando Deus disse: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Por quê? Porque lá no céu os anjos deixaram de se amar uns aos outros, se levantaram uns contra os outros. Imagina como ficou o coração do Senhor, que os fez, que os criou para Ele, e agora vê tudo quebrado, tudo revelado. Imagina a dor no coração de Yeshua. Imagina você construir os outros lados, a quem você confia, a quem você entrega, como entregou, o querubim ungido, o querubim protetor, toda a confiança no céu. E agora ele destrói tudo. Lá em Gênesis, o Senhor não desiste. Ele falou: eu vou fazer um povo para mim. Eu vou fazer um povo à minha imagem e à minha semelhança. E eu vou fazer um povo para me obedecer.
eu vou fazer esse povo um pouco menor do que os anjos. Eu não vou dar a mesma glória que eu dei para os anjos. Eu não vou dar o mesmo poder que eu dei para os anjos. Eu vou fazer um povo. E esse povo vai me obedecer. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que coisa tremenda. Mesmo com toda a rebelião dos céus, mesmo com toda a desarmonia, ele pensou em fazer um povo e amou esse povo. E esse povo é eu e é você. Aleluia. Para nos amar. Mas o caído, não satisfeito, porque agora ele estava caído, e ele entra lá no Jardim do Éden para querer destruir a obra de Deus com a mesma mentira. Deus é mentiroso. Vocês não vão morrer não, vocês serem como Deus. Mentiroso. Mentiroso. Tem gente que vai destruindo uma outra através da mentira, mentira em cima de mentira. Mentira, enquanto ela não vê tudo destruído, ela não sossega. Mentira. E vai lá e contamina a obra de Deus. Mas aí o Senhor diz: eu vou levantar um nascido de mulher que vai pisar a tua cabeça e tu lhe morderás o calcanhar. Eu vou levantar um que vai destruir toda essa tua obra que tu fez aqui nos céus e tu está fazendo na terra. Eu vou levantar um que vai pisar a tua cabeça. Eu vou levantar um que vai me obedecer em tudo. Aleluia. Vou fazer ele pouco menor do que os anjos. É por isso que ele o verbo se fez carne, menor do que os anjos. O verbo que era Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou como um de nós, para destruir as obras do diabo. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. O Senhor veio restaurar todas as coisas. Por isso que em Mateus capítulo 28 ele diz, capítulo 28 ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Escuta isso. Em Colossenses 2,15 diz a palavra do Senhor que ele humilhou os principados, as potestades e triunfou sobre eles. Começou a botar ordem na casa. Começou a botar ordem nos céus e começa a botar ordem na terra. Jesus veio para colocar ordem na nossa vida. Jesus veio para colocar ordem na tua vida. Você que entrou aqui nessa noite sem Ele, chega a estar longe de Deus. Você não foi feito para ser filho do diabo. Você foi feito para ser filho de Deus. Você foi feito para ser obediente a Deus. Você foi feito para respeitar os princípios do teu Criador, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque você foi feito por Ele e para Ele. João capítulo 5, versículo 24. A cruz veio restabelecer os princípios que foram destruídos, princípios da obediência, da harmonia, da justiça. João capítulo 5, versículo 24. Quem pode ler para mim, por favor? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo,
mas passou da morte para a vida. Aleluia. Aquele que ouve a minha palavra, aquele que ouve os princípios do Pai que eu estou trazendo, os princípios da obediência, os valores do reino, aquele que ouve o que eu estou dizendo, aquilo que o Pai quer para a vida de vocês, aquele que crê em mim, no que eu estou dizendo, passou da morte para a vida e terá a vida. Aleluia. Satanás destruiu, mas Jesus veio restaurar e veio destruir as obras do diabo. Qual foi a obra do diabo? Trazer desarmonia, trazer ódio, trazer rebelião, trazer separação. Jesus veio trazer de volta o amor. Jesus veio trazer de volta a paz. Jesus veio trazer de volta a reconciliação com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 34. Pastor, mas eu só sou filho de Deus se eu submeter a Cristo, aos ensinamentos de Cristo, à fé em Cristo. É claro. Porque quem tem um filho tem a vida. Porque o filho veio restabelecer a paz, a harmonia com Deus, a justiça, a obediência, a santidade, tudo aquilo que o diabo fez perder em Jesus, tudo isso é restaurado. Pode ler, por favor? João 8, 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Satanás se tornou servo do... Então, quem não está em Cristo, debaixo dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, está vivendo em pecado. Pode ser religioso, pode até vir para a igreja, mas está em desobediência, é servo do pecado. E se é servo do pecado, está seguindo os princípios de Satanás e não os princípios de Deus. Então não é filho de Deus, é filho do diabo. Afinal de contas, quem é teu pai? Tu não pode ter dois pais. Ao Pai se deve obedecer, ao Senhor que nos fez, Yeshua Jesus, que fez todas as coisas, Ele nos fez para Ele, não? Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e para Ele. O querubim, os principados e a potestade foram feitos para Ele, por Ele e para Ele. Alguns que foram feitos por Ele já não quiseram ser mais para Ele, se rebelaram. A maioria da população que está na terra hoje foi feita por Ele e para Ele, mas não quer estar com Ele. Então o mesmo caminho que Satanás e os anjos terão agora no final, essas pessoas também vão ter. João 14. Estou terminando. Obediência não é uma questão de escolha, é uma questão de entrega. Vou repetir: obediência não é uma questão de escolha, é uma questão de entrega, porque é um princípio estabelecido por Deus, irrevogável.
deixarei órfãos, virei a vós. Todavia um pouco o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo, vós também. E naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora, olha o que ele vai dizer no 21. Pode ler, Robinson, com esse vozeirão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Escuta isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os... Lúcifer guardou os mandamentos? Guardou os princípios? Os anjos guardaram os mandamentos? Guardaram os princípios? Então perderam o amor de Deus. Porque aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Esse é o que me ama. Você não ama Deus porque fala em língua, porque é missionário, porque tem um grande ministério. É porque você obedece aos princípios estabelecidos para o reino de Deus, como obediência a Deus. Tem gente que quer ser muita coisa, menos obediente. Menos obediente. Valores, princípios irrevogáveis. Eu fui feito por Ele e para Ele, para ser dele, para obedecer a Ele, e não tem conversa. Aleluia. Ou quero ou não quero. Se quero, permaneço nele. Se não quero, vou ser lançado no inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Aleluia. Difícil, né? Difícil entender isso. Muito difícil. Muito difícil. Para quem foi preparado no inferno? Diabo e seus anjos. Ué, não foi para o homem, não? Então por que o homem vai para lá? Hã? Porque está em harmonia com quem? O diabo. Mateus capítulo 24. Aliás, versículo 31. Tá pouco, glória a Deus, hoje, hein? Outro sai daqui, irmão. Filho de Deus, outro vai continuar sendo filho do diabo.